Saudações! Hoje temos uma outra palestra interessante aqui no Agreste Esquerda. Dessa vez é a onda conservadora, retrocesso, perda de direitos e aguçamento da luta de classes. Foi ministrada pelo professor Cícero Ferreira de Albuquerque, dia 6 de dezembro, no ano passado, já faz 2 meses praticamente, no campus Arapiraca da UFAL. Sinopse. A atual etapa histórica é de grave ofensiva do capital que avança, agride e desmancha direitos sociais e trabalhistas. No Brasil, de forma particular, o golpe instalou no poder um governo ilegítimo que, entre outras coisas, massacra e joga nas costas do funcionalismo público a culpa e o preço da crise. É tempo de organizar, resistir e lutar. A palestra foi gravada e dividida em 2 partes. Hoje vocês ficam com a primeira delas. E é isso aí, espero que gostem. A primeira é dizer a seguinte: hoje nos Estados Unidos, e isso não diz respeito, hoje nos Estados Unidos está sendo aprovado, está sendo encaminhado um projeto do Trump que ele diminui impostos das corporações, diminui impostos das empresas. E o discurso que fundamenta essa medida do Trump, e vocês vão entender como isso diz respeito a gente, é o discurso de que as empresas norte-americanas se tornarão mais competitivas no plano mundial. Veja, o corte de impostos nos Estados Unidos nos diz respeito direto. E aí eu queria que a gente primeiro tomasse consciência de que nós não somos este grupo que está aqui. Que nós não somos a unidade Arapiraca ou a unidade Palmeira dos Índios ou qualquer universidade que o valha. Que nós não somos a UFAL. Que nós não somos Alagoas, o Nordeste ou o Brasil. Nós somos uma parte do mundo. E esta parte, ela não está desconectada das outras partes. Muito pelo contrário. Há um efeito em cadeia que uma medida como esta, num lugar aparentemente muito distante, e que no distante nos diz que nós não temos nada a ver com isso, quando a gente vai se aproximando desse debate, a gente vai percebendo que isso nos impacta, isso diz a gente muito perto, e a gente precisa entender o significado disso. A outra coisa que eu acho importante para a gente começar esse diálogo agora, para poder situar essa onda conservadora que a gente vem dizendo, é dizer assim, que agora de manhã a Polícia Federal fez uma operação na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu não estou nem entrando no mérito se tem irregularidade ou se não tem irregularidade. Eu penso que isso pode até acontecer. Tá? Somos humanos e o risco disso ocorrer é efetivo. Mas eu queria chamar a atenção para que esta ação não é uma ação isolada e nem é mais uma ação de combate à corrupção. É uma ação direcionada. Há um segmento na sociedade brasileira que tem resistido bravamente ao processo de destruição de direitos e resistido à onda conservadora que vem se dando no Brasil e no mundo. E este segmento, de forma especial, é o mundo acadêmico, é a universidade. Não quero dizer com isso, e nós sabemos bem, que a universidade seja um lugar de esquerda, um lugar comunista, como eles dizem. Não quero dizer isso. Quero dizer apenas que há um pensamento democrático, há um pensamento mais radical no âmbito da universidade, e o combate, tal qual fez no Paraná, tal qual se faz em Minas Gerais, é um combate contra este universo. Portanto, são 2 ações aparentemente desconectadas do que a gente vai falar aqui, do que a gente se propôs aqui, mas plenamente a favor. Por que a expressão a onda conservadora? Em 2013, no contexto daquelas manifestações, emergiu no Brasil um debate sobre uma onda conservadora que estava sendo construída no Brasil a partir daquelas manifestações. E esta onda conservadora tinha como característica fundamental a discussão sobre direitos, a discussão sobre conquistas sociais, a discussão sobre governos democráticos e progressistas e a discussão fundamentalmente sobre redução de desigualdade na sociedade brasileira nos últimos 15, 20 anos. Como é possível a gente imaginar que um país tão desigual, tão injusto como o nosso, há 500 anos, desigual e injusto, perversamente desigual e perversamente injusto, um pouco de conquista social, porque eu estou falando de um pouco, eu chamo sempre de estado mínimo de bem-estar social, porque quando a gente fala de estado de bem-estar social, é um debate surgido na Europa nos anos 40, 50 do século passado, a gente está falando no Brasil não do estabelecimento de um estado de bem-estar social, mas está falando no Brasil nos últimos 20 anos do estabelecimento de um estado mínimo de bem-estar social.
E por que mínimo? Porque as conquistas são pontuais, são pequenas, não afetam a estrutura de desigualdade que está posta no Brasil, não alteram a ordem social capitalista, não ameaçam esse status quo. A expressão do Lula, quando dizia os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como neste período, é efetiva. Mas, ora, apesar disso, nós percebemos que nos últimos anos ocorreram mudanças pontuais, mas fundamentais no Brasil. Digo para vocês, aqui estamos e esta é uma delas. A democratização do acesso ao ensino público, médio e superior e fundamental, porque foi nos 3 níveis, no Brasil, assim, revelou uma perspectiva muito grande de transformação social. Eu dei aula nesses últimos quase 10 anos, lá em Palmeira dos Índios. E a gente encontra pessoas em Palmeira dos Índios, encontrou sempre, pessoas que vinham de uma trajetória de vida tão extraordinária, que chegavam na universidade fazendo tantas superações, e que fazia o curso como uma conquista, não de uma pessoa, mas de uma família inteira, e não de uma família inteira, mas de uma sociedade inteira, que aquilo batia na cara da gente como dizer assim, precisamos valorizar o pouco que avançamos. Sob pena de não, sabendo valorizar o pouco avanço que tivemos, perdermos. Tá? E assim, infinitos casos que aqui também certamente existem. Eu lembro de um TCC orientado pelo professor Gesso lá em Palmeira dos Índios, que a aluna, eu fui para a banca desse TCC, e a aluna fez uma dedicatória muito, muito emocionante, que ela dizia assim, eu sou filha de camponeses, minha mãe é uma trabalhadora rural, meu pai é um trabalhador rural, e de forma extraordinária eu agora sou psicóloga. Para uma família de classe média, Carlos, isso parece muito pouco, mas para uma família do povo, isso é uma coisa extraordinária. Um ganho fantástico que certamente altera a vida daquela família e mexe com uma configuração social no entorno por completo. E eu li aquilo e confesso que no dia que eu fui ler o TCC para participar da banca, eu fiquei emocionado. E no dia que ela apresentou o TCC, que leu a dedicatória, eu fiquei de novo... E quando eu falo, eu fico de novo emocionado, porque eu não consigo desprezar aquilo enquanto conquista individual e coletiva. Tá, mas a onda conservadora, ela vai mirar conquistas sociais fundamentais. O acesso à saúde, o acesso à educação, uma quantidade maior de empregos e o ganho real do salário mínimo. Eu tenho um pouco mais de idade do que vocês, e a minha geração no movimento social, no movimento estudantil, a gente lutava por salário mínimo de $100. Não sei se alguém aqui lembra disso. A nossa bandeira era salário mínimo de $100. Tá, aí o salário mínimo passou de $100. E isto incomodou brutalmente as classes dominantes brasileiras. Os setores empresariais brasileiros. E estas classes dominantes e setores empresariais expressavam o seu desentendimento e o seu malgrado com as poucas mudanças e os pequenos avanços que a gente vinha vivendo de forma sempre muito contundente. Isso aparecia no avião, isso aparecia na rodoviária, isso aparecia na escola, isso aparecia no restaurante, isso aparecia no trânsito, tem carro demais no trânsito. Isso aparecia em todos os lugares que a gente ia, isso vinha aparecendo e a gente não teve a sensibilidade para perceber como aquilo era perigoso. E como aquilo representava uma ameaça aos pequenos avanços que nós conquistamos. E entendam, o Brasil é um país que há pouco mais de 100 anos acabou oficialmente com a escravidão. Não é muito tempo, é pouquíssimo tempo dentro de uma história universal. Pouco mais de 100 anos nós acabamos com a escravidão. E quando o Brasil acabou com a escravidão, muitos dos escravos não saíram das senzalas, porque o lugar que os aguardava lá fora era um lugar muito mais penoso do que o lugar da senzala. Eles continuaram não oficialmente escravos. O Florestan Fernandes, que é um sociólogo, o sociólogo talvez mais importante da história do Brasil, o Florestan Fernandes estuda esse fenômeno em São Paulo. São Paulo era o coração do capitalismo, não é o coração do capitalismo brasileiro, e São Paulo não recebeu os negros que acabavam de sair da escravidão. Recebeu quem? Recebeu migrantes estrangeiros, e estes foram
fazer o trabalho na indústria nascente em São Paulo. Qual o lugar do negro? A periferia, ainda hoje é o lugar do negro. Qual o lugar do negro? O interior. Qual o lugar do negro? O trabalho menos qualificado. Historicamente foi assim. Por exemplo, a lei de cotas, por mais polêmica que ela seja, ela vai apontar uma questão não resolvida no Brasil. Não resolvida e não tratada, e não encarada, e não enfrentada. E aí a gente mascara historicamente o preconceito e a gente legitima o preconceito com a bruta desigualdade. De tal maneira que, por exemplo, quando a gente encontra um índice de violência grande, a gente vai sempre identificar que as principais vítimas são jovens, pobres, negros, de periferia. Aliás, periferia, pobreza e cor de pele escura são coisas afins. Isso vai nos dizer que o Brasil, que acabou com a escravidão há um pouco mais de 100 anos, é um país que não abriu mão da lógica da Casa Grande e resiste a desmanchar a lógica da senzala. Em alguns lugares do Brasil, isto é muito mais grave. Aqui estamos, em Alagoas, o espectro conservador é muito mais capacitado, muito mais efetivo, muito mais duro do que em outros lugares. Não é de graça que nós temos no Brasil um estado com uma desigualdade brutal. 64% dos alagoanos recebem até um salário mínimo. 68% recebem até 2. Quando no governo TEL, não sei se vocês lembram que os professores do estado fizeram uma greve de cara, assim, uma greve grande, e o governo do estado começou a publicar na televisão que um professor ganhava à época R$900, que eram 3 salários mínimos. E isso jogou uma parte da população, os pais dos alunos de escola pública, contra os professores, porque parecia que os professores estavam ganhando fortuna. É porque, de fato, quando você pega o quadro alagoano de uma forma geral, você vai dizer assim, cara, 68 ganham até 2 salários mínimos, aí quem é a greve do servidor? Qual é o motivo da greve do servidor da universidade? Ou vocês não lembram daquela reportagem da Gazeta de Alagoas que dizia a cidade que não tem salário mínimo? E que saiu mostrando assim, e parece que nós somos os privilegiados no conjunto da sociedade alagoana. E parece que a nossa greve é uma coisa absolutamente sem propósito, sem sentido. Tá? E aí a gente precisa entender esse contexto para falar disso. Mas voltemos a 2013 para que a gente possa entender essa onda conservadora. E aquele movimento, que aparentemente era um movimento por alguns centavos de aumento de passagem de ônibus, ele acabou revelando 2 coisas. E aquele movimento é um movimento que a narrativa foi disputada o tempo todo. A primeira coisa é que o início era hegemonizado por forças mais à esquerda, que a partir da história dos centavos do aumento de passagem, colocava em questão os serviços públicos no Brasil, colocava em questão a corrupção no Brasil e pautava uma série de questões fundamentais para o conjunto da sociedade. Porém, por dentro daquelas manifestações, começaram a aparecer grupos absolutamente conservadores e passaram a fazer uma propaganda e uma manifestação que hoje é comum. Hoje a gente já convive com isso com certa frequência, com muita frequência, aliás, e até com certa naturalidade. Assim. Alguém dizer, por exemplo, que todo mundo na universidade é comunista, que toda a esquerda ela rouba, alguém dizer que lugar de mulher, que certo tipo de mulher não merece ser estuprada porque não é bonita, alguém dizer que comunidades quilombolas, que grupos indígenas, alguém dizer coisas esdrúxulas que há 10 anos atrás, vejam, há 10 anos atrás, soariam muito mal nos nossos ouvidos, hoje é meio que comum, até dentro das nossas famílias. Afinal de contas, nós passamos por traumas familiares recentes. A eleição presidencial última, eu não sei se com vocês foi assim, comigo foi terrível. A minha família rachou. Ainda hoje há pessoas que não vão à mesma festa e há pessoas que não são convidadas para a festa de aniversário. Eu, por exemplo, sou pouco convidado. Entendeu? Ora, nós passamos a ter uma situação nacional a partir de 2013 que ficou explicitado uma coisa. Tinha um movimento conservador emergindo. Danado é você entender uma onda conservadora num país que é injusto. Porque uma sociedade que adquiriu e que distribuiu
condições de vida, assim, mais ou menos dignas, ou dignas, digamos, esqueçamos isso mais ou menos, dignas para a maioria, e que ao chegar numa zona de conforto, resolvem então preservar essa zona de conforto e defender essa zona de conforto, é até razoável, você compreende. Agora, uma sociedade que a violência, que a desigualdade, que a miséria, que a injustiça explode, e você vem com um discurso conservador como solução para isso, aí é estranho. E nós estamos vivendo isso. De 2013 para cá, cresceu uma onda conservadora, e aquilo que começou como um debate, assim, ora, está se dando no Brasil uma onda conservadora, ali alguém alertava. E esta onda não é um fenômeno local, para que a gente não se engane. Por isso que eu falei do governo Trump no começo. Esta onda é um fenômeno nacional. Internacional. Obrigado, Carlos. Que você pode dizer assim, qual é a expressão maior disso? A expressão maior disso é a eleição do Trump nos Estados Unidos. O Fernando Henrique, depois de muito tempo, disse esses dias uma coisa que dá para escutar. Ele disse assim, o Bolsonaro é bizarro, mesmo que o Trump seja bizarro. O Trump não é a expressão do conservadorismo médio dos Estados Unidos. O Trump é a expressão de um ultraconservadorismo. Mas é porque é a expressão de um ultraconservadorismo que ele serve para a gente como exemplo perfeito. Porque foi possível eleger um cara ultraconservador nos Estados Unidos, e esta expressão é uma expressão que vem na Europa com grande força. Eu gosto de cinema francês. E houve um festival de cinema francês aqui em Maceió, um ano atrás. E eu fui assistir 4, 5 filmes de cinema francês. E todos os filmes, eles sempre tratavam o tema da migração. Todos os filmes tratavam, assim, direta ou indiretamente, do tema da migração. E aí eu digo, o que é isso? A gente vai acompanhar isso. Há na Europa inteira, um grande avanço das forças conservadoras. Eu tenho um amigo que está fazendo doutorado na Europa, passou agora 20 dias aqui conosco. E eu sentei com eles, bicho, está insuportável. Quem não é alemão, quem não tem cara de alemão, quem está lá emprestado, digamos assim, está numa situação cada vez mais desconfortável. Este é um fenômeno mundial. Tá, para a gente não desesperar, eu garanto a vocês que lá no final eu vou falar de flores, porque até agora a gente só está falando de espinho, né? Mas a gente precisa se situar, né? Precisa se situar. Tá, esta onda conservadora, ela está se revelando no nosso cotidiano de forma muito grave. A perda de direitos que nós tivemos no Brasil com a reforma trabalhista é uma expressão clara de que esse povo estabeleceu o céu como limite. E o que está sendo proposto para a reforma da Previdência ratifica novamente isso. Eu não sei se vocês viram, mas a Estácio, a rede Estácio de ensino, demitiu 1.200 professores agora. Demitiu 1.200 professores e vai recontratar estes professores sob as novas regras da lei trabalhista. Significa o quê? O discurso. Eles estavam com rendimento maior do que o mercado permite. Significa o quê? Que uma parcela da classe média, que fez o discurso conservador, que bateu panela, que foi às ruas, que faz esse discurso reacionário que a gente está assistindo, está começando a sentir na própria pele o que significa isso. E aí, alguns de nós parece que ainda não se deram conta disso. Eu tenho uma amiga de longas datas aqui de Alagoas, que ela é assistente social agora em Brasília. Passou no concurso, foi fazer o curso de formação e ela disse que já ficou assustada com o conservadorismo dos colegas que estavam fazendo o curso para ingresso. O pessoal da Polícia Federal, extremamente reacionário. Chega no serviço público com posições políticas e ideológicas bem claras. E ela disse, olha, você pensa que a gente no serviço social, ela era do Ministério do Desenvolvimento Social, você pensa que a gente lá do Ministério do Desenvolvimento Social tem um ambiente menos tenso? Não, tem um ambiente igualmente tenso. Ela dizia assim, que durante as manifestações, o vizinho dela batia na parede. Batia na parede. Vestir vermelho e sair de casa em Brasília estava impossível. E eu, sem saber, no dia que estive lá, estava vestido de vermelho. E ela riu, disse, não, mas você disse, mas eu também sou um desavisado, mas eu sou de Alagoas, a gente é meio arrogante, né? O cara não vai me fazer tirar a camisa, tá dando nada. Eu vou sair daqui para Brasília, pro cara me fazer tirar a camisa, tira a pele. Não é melhor? Tira a pele de uma vez, porque a camisa fica. Tá? Mas assim, tem um contexto muito grave se dando, e para quem não soube perceber os sinais disso, é uma coisa assombrosa. Mas para quem vinha atento a isso, a gente vinha percebendo os sinais.
eu lembro que eu ouvia falar muito no pastor Silas Malafaia. E eu não sabia quem era, juro para vocês que eu não sabia quem era. Um completo ignorante. Um dia eu tinha ido para um São João lá em Caruaru, e no outro dia de manhã, quando estava saindo do hotel, o meu filho ligou a televisão e era o Silas Malafaia falando. Eu disse, espera, eu vou escutar o Silas Malafaia. Eu fiquei 1 hora escutando o Silas Malafaia, e quando terminou, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Tá? Assim, o que é o conservadorismo no Brasil? Um plano midiático muito bem estabelecido, que passa pelos grandes grupos de comunicação, um plano parlamentar muito bem estabelecido, que passa fundamentalmente por 3 bancadas: a bancada da bala, a bancada do boi, leia-se agronegócio, e a bancada da Bíblia. Esta cada vez maior. Setores evangélicos e de uma igreja católica mais conservadora, que a católica é em menor quantidade, mas que estão lá e que fazem aquele discurso aparentemente assim, grandioso de defesa da família, defesa dos valores fundamentais e tal, mas quando você apura, você vai ver que é de um conservadorismo político, e quando você vai olhar a qualidade do voto na reforma trabalhista, no processo de impeachment, nos grandes temas, é sempre um voto contra a maioria do povo pobre. E é uma contradição monstruosa, né? Porque assim, são igrejas que vêm dos setores mais pauperizados da sociedade, mas que são ungidas, vou dizer assim, ungidas pela lógica da teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, o fundamento básico é progresso econômico e financeiro. Se você passar na frente de uma igreja evangélica, você vai perceber que a preocupação com o carro, que a preocupação com a roupa, que a preocupação com tais valores, que são valores do capitalismo e da posse, são preocupações grandiosas. Tá, portanto, dizer assim, essa onda conservadora, ela não tem uma face apenas do ponto de vista de direito social. Ela também tem uma face muito bem estabelecida do ponto de vista de defesa de valores que são valores absolutamente conservadores e que são valores que dizem não às iniciativas que pensam em mudanças sociais. Tá? E aí tematizam certas questões que são do cotidiano e que são questões, no final, secundárias, e transformam tais questões em plataforma política e vem galvanizando um apoio cada vez maior. E nós estamos recuados. Entendam qual é o contexto que nós estamos vivendo. Depois de 30 anos, a partir de 2010, 2012, os setores conservadores assumiram a ofensiva como um fenômeno mundial que vem se expressando no Brasil de diversas formas. O mundo do judiciário tem dito isso para a gente de forma muito clara. Eu pesquiso o mundo rural e eu milito com a questão da terra faz tempo na minha vida. E nós já tínhamos percebido que havia surgido uma geração de juízes, garotos de classe média, garotos urbanos, que não fizeram outra coisa na vida a não ser estudar, e que quando viravam juízes, tinham sempre posturas conservadoras em relação aos temas sociais, aos temas que envolvessem movimentos sociais. Isso para a gente já era identificado, isso para a gente já era motivo de preocupação. Tá. Só que isso se transformou numa plataforma política por dentro do judiciário. Tá? Agora, recentemente, nós temos visto como por dentro do judiciário tem havido reações a um estado de coisas que é um estado de coisas preocupante, e que é preocupante mesmo. Quando você estabelece, por exemplo, a condução coercitiva como prática cotidiana. Tá? Imagina, um reitor que assumiu há 2 meses, 3 meses, já é conduzido, ele e a vice-reitora, coercitivamente, tá certo? Coercitivamente, quando poderiam, assim, terem recebido um convite para comparecerem diante da polícia e prestarem esclarecimentos. Mas qual é a prática do coercitivo, que já vinha sendo praticada, que o Lula foi um exemplar bastante significativo disso, mas que vem se revelando no cotidiano. A prática é fazer o estardalhaço, a prática é fazer o jogo midiático, a prática é trazer para si a opinião pública, muitas vezes sem os fundamentais necessários. Isso pode parecer,
para algumas pessoas, um discurso que seja protetor de práticas indevidas. Não. É um discurso que está dizendo para a gente o seguinte: é preciso tomar cuidado com a forma como a polícia vem atuando, porque tem 2 setores ou 3 setores na sociedade brasileira absolutamente desenfreados: a polícia, a justiça e a mídia. O que é que há de alentador nesse processo, Carlos, para a gente ter um entendimento? Acho que a mídia social, as redes sociais, tem sido um espaço que a gente tem disputado e perdido, mas disputado. Porque na grande mídia não há disputa. A narrativa está dada, e até que você apresente uma justificativa de que você prove que você não é culpado, ou você se mata, como fez o reitor, tá, e virou herói de um tempo. Mas, ora, me desculpem vocês, se houver alguém aqui querendo ser herói, que seja, porque eu não quero. Herói morto não serve. Percebe? Tá? Até que você prove que é inocente, você está condenado. E não há retorno de certas coisas, uma vez ditas e espalhadas pelo país inteiro. Portanto, assim, a onda conservadora que a gente vem dizendo que há no mundo, que há no Brasil, é uma coisa extremamente perigosa. Porque para nós na universidade significa o quê? Significa um encurralamento da universidade e a fragilização do ensino público e a fragilização do pensamento livre e a fragilização de qualquer perspectiva de questionamento de um modelo que está se impondo de forma absoluta. Porque como é que a gente vai enfrentar os grandes meios de comunicação? Como é que a gente vai enfrentar os grandes grupos empresariais? Como é que a gente vai enfrentar toda essa onda? O que é que nos alenta? Volto a isso. Há uma resistência nos setores da sociedade mais distantes, em setores da sociedade que tinham se desorganizado, porque aí a gente precisa fazer uma autocrítica muito grande. Os governos ditos de esquerda, eu estou dizendo ditos de esquerda porque para mim eles não são efetivamente de esquerda, mas os governos progressistas que existiram no Brasil nos últimos tempos, eles foram perversos no sentido de que eles atuaram na desorganização, na desmobilização da classe trabalhadora. E eu vou dar para vocês um exemplo de um episódio que para mim é assim, absolutamente emblemático. Qual é o episódio? Eu não sei se vocês lembram, mas assim que o Lula assumiu a presidência, houve uma mobilização de sem terra a Brasília. E acamparam ali na frente, na esplanada de Brasília, dos ministérios. E uma noite o Lula desceu e veio estar com o pessoal. Né? E isso já foi uma repercussão miserável, porque não podia ter saído do palácio o presidente da República, deixar o conforto e vir ao encontro daquele pessoal. Parecia uma afronta a qualquer lógica de Estado democrático, de direito, de respeito à propriedade, esse discurso todo que se faz. Tá? O Lula veio, teve uma conversa com os caras e marcou uma audiência no dia seguinte no palácio, para tratar efetivamente da pauta que eles tinham levado. E na dita audiência, o Lula botou um boné do MST na cabeça. Não sei se vocês lembram disso. E foi uma repercussão, um estardalhaço miserável. O que significava aquilo? Significava, parece que a adesão do presidente da República à causa da luta pela terra. Tá? E claro, todo mundo sabia que o Lula tinha simpatia por essa questão, que o Lula é um cara que tinha uma trajetória por essa perspectiva, mas ali o Lula foi recuado. E ali o Lula fez uma coisa absolutamente terrível. O Lula pediu aos movimentos sociais paciência. E os caras tiveram. Se você pega a luta por reforma agrária, se você pega as desapropriações, as áreas reformadas no governo Lula, elas são maiores do que o governo Fernando Henrique, mas elas são na pressão. Tá? Quando não houve pressão, não houve reforma agrária. Ora, considerando o que havia antes, é um avanço. Mas se você traz para o período Dilma, o primeiro governo Dilma, porque na verdade eu vou dizer o único governo Dilma, porque o segundo não aconteceu, praticamente não existiu, a reforma agrária entra em refluxo absoluto. Eu fiz um artigo com Samira no período da eleição. O artigo era assim, balanço de 20 anos de reforma agrária. Os governos Lula, Fernando Henrique, Lula e Dilma. E quando a gente chega no governo Dilma é assim. E nós evitamos publicar o artigo, porque a publicação do artigo naquele contexto da eleição poderia ser uma coisa que favorecesse um debate
poderia parecer uma posição pró-Aécio. E a gente sabia bem que a eleição do Aécio seria para a gente da universidade e para o conjunto da sociedade o que está sendo o governo Temer. Porque o que o governo Temer tem é a pauta do PSDB. Ninguém tenha dúvida disso. Eu nem acho que seja justo ainda assim, ora, o Temer não tem legitimidade. Tem, o Temer tem legitimidade. O Temer foi eleito vice-presidente. Com o meu voto, inclusive, e acho que com o da maioria de vocês. E não tinha escolha, não tinha alternativa. Eu votei na Dilma no segundo turno porque sabia que não tinha alternativa. Ou era Dilma ou era Aécio. Aí, ponto, a gente escolheu o menos ruim. E segundo, eleição de 2 turnos, tem disso. Você vota no primeiro turno em quem você acha que deve, e no segundo turno você acha em quem é menos ruim. Eu já cheguei a votar em branco no segundo turno, Renan e Bulhões. Eu votei branco em Alagoas. Mas aí é o limite. Ali nós tínhamos uma escolha, ainda tinha um espaço. Tá. Pois é. Aí o que acontece? O problema é que o governo Temer é ilegítimo porque a agenda que o Temer assumiu não foi a agenda com a qual ele foi eleito. E aí a gente precisa fazer também uma autocrítica. A agenda que o segundo governo Dilma assumiu não foi a agenda que ela foi eleita. Quando a Dilma chama para o ministério dela o Levi, a Dilma abdica da pauta que ela apresentou na eleição e que ela foi eleita. E ali começa essa onda de retrocesso. A gente não pode pensar que essa onda de retrocesso começa no governo Temer. Claro que no governo Temer ela assume proporções inaceitáveis. E por que elas estão acontecendo? Porque nós estamos tendo pouca capacidade de reagir a isso. Se nós pegarmos os prejuízos que nós temos tido nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, são prejuízos tão monstruosos, que são muito mais desmanches do que nós construímos durante toda a história. Porque nós não estamos perdendo os direitos conquistados no período Getúlio, no período Dilma, no período Lula. Não é muito mais do que isso. Em algumas situações, nós somos remetidos à época da senzala. Não é de graça que uma instituição de ensino, e uma amiga minha comentou, dizendo assim, logo uma instituição de ensino fazer isso, esqueça. As instituições de ensino privado são empresas. E como empresas, elas almejam fundamentalmente o lucro. Portanto, o caráter educativo que você pode reclamar delas não é o fundamental, porque elas não são fundamentalmente uma instituição de ensino, elas são fundamentalmente uma empresa que visa lucro. E nós estamos, nesse momento, numa onda conservadora que nos diz, há uma tentativa e uma tentativa com êxito para eles, de estabelecer o crescente serviço privado, a diminuição do serviço público e o crescente serviço privado em áreas estratégicas para a sociedade. Saúde, educação, previdência, são áreas que a iniciativa privada avança. O que é a reforma da Previdência? É, na verdade, um apoio, um incentivo, uma adesão do governo às iniciativas de previdência privada. Logo nós estaremos discutindo, se não fizemos isso ainda, qual é o plano de previdência privada que nós vamos fazer para complementar a nossa miséria futura. Compreende? Mesmo os mais politizados farão isso, porque nós, os mais politizados, nós acabamos tendo plano de saúde privado. Nós acabamos botando os nossos filhos em escolas particulares. Ora, não é por escolha política, ideológica, não. É porque a realidade está batendo na cara. Está nos colocando nessa situação e nós estamos assumindo isso como condição fundamental para ter o filho com a escola melhor. Porque a destruição da escola pública é o quê? É a construção da escola privada. A destruição do serviço público é o quê? É a construção do serviço privado. O ataque que nós estamos vivendo é um ataque construído não em nome da saúde do Estado, porque 43% de tudo que nós arrecadamos neste país vai para o serviço da dívida. E eu vou dizer a vocês, não estou fazendo propaganda dele não, o único que vem dizendo isso no Brasil assim, aberto, dos candidatos a presidente, é Ciro Gomes. Desde a eleição passada, quando o Lula assinou a carta aos brasileiros, o Ciro era candidato a presidente. Disse, não assino porque eu não vou ficar de joelhos diante do capital. Foi o único que disse isso. Nós temos pago 43%. 43% de tudo que este país arrecada é para pagar serviço de juros da dívida interna. E quem é que controla isso? Os grandes bancos. E por que nós não enfrentamos isso? Porque os grandes bancos financiam as campanhas presidenciais, os grandes bancos financiam as campanhas para governador, para senador, para deputado, para prefeito. São eles que financiam
toda essa estrutura que nós temos aí. E aí você vai dizer assim, quer dizer que não tem saída? Tá, vamos pensar em saídas. A primeira coisa é assim, a saída está aqui. Por mais que nós sejamos poucos e por mais que nós pareçamos impotentes, não tem saída além dessa. Ou a gente se organiza, ou a gente se mobiliza, ou a gente se articula, ou nós estamos todos fadados a morrer afogados. Entendeu? Não há saída. E aí a gente tem visto assim, quando esta semana as centrais sindicais, na minha opinião, equivocada e covardemente, suspenderam a mobilização e transformaram aquilo que seria um chamado de greve geral num conjunto de atos, por mais importantes que esses atos sejam, entendeu? Me parece um equívoco que diz assim, a força deles é diretamente proporcional à nossa capacidade de organização. Quando nós revelamos deficiência de organização, eles se fortalecem. O que é que tem nos animado? Aí eu preciso que a gente possa isso para a gente poder abrir um debate. Tem vindo lá de São Paulo, tem vindo lá do Sul, alguns sinais de que o povo tem se mobilizado. Nós temos hoje um assentamento na região do ABC Paulista, com 7.000 famílias num terreno urbano. E com uma capacidade de resistência extraordinária. Nós temos feito no Brasil inteiro mobilizações e encontros como estes, que estavam desativados, porque a eleição do Lula desativou isso. Diferentemente do que aconteceu na Venezuela, que eles ficam dizendo assim, vocês estão querendo bolivarizar o Brasil, não é assim? Porque na Venezuela, assistam um documentário chamado A Revolução Não Será Televisionada, que é um documentário que remete ao período em que o Hugo Chávez era presidente, e Hugo Chávez foi derrubado, e o povo venezuelano foi para as ruas e restabeleceu o poder. Porque na Venezuela, os caras fizeram um compromisso de organizar por bairro, de organizar por favela, de organizar por região, de organizar por setor de profissão e de organizar o povo para a resistência. Porque foi tão fácil derrubar a Dilma? Porque foi fácil derrubar a Dilma. Por duas razões. Uma, porque a Dilma não estava próxima dos sentimentos populares. As reformas que ela vinha fazendo, a política que ela estabeleceu com Levi, distanciou de qualquer apelo popular. Ela tinha algum apelo popular, de qualquer não, de maior apelo popular. Isso é um dado. Segundo dado, porque nós não estávamos organizados. E aí ficou fácil. Eu lembro que o dia da votação do impeachment, a gente fez uma vigília lá na praia, em Maceió. Vigília na praia. Compreende? Qual é, meu amigo? Não tem futuro. Como é que você vai esperar dali a resistência que nós precisaríamos ter? Compreende? Essa lógica é uma lógica que precisa ser revista. Tá, o momento é de refluxo, mas o momento é também de expectativa de que nós possamos, num futuro próximo, voltar às ruas. Sob pena da gente ser engolido por essa onda conservadora. A minha mãe é uma mulher que estudou muito pouco, e ela costumava dizer a gente o tempo todo assim, a vida é como onda. Você tem que aprender a estar bem na hora que a onda está alta e aprender a ser forte na hora que a onda está baixa. Agora nós estamos num período de onda baixa, conforme a minha mãe. Tá certo? A hora é da gente se organizar para enfrentar a pancada. E enfrentar junto. A greve de vocês é uma greve extraordinária. Porque nós, professores, não acompanhamos. Porque outras categorias de serviço público não fizeram o mesmo. Porque outros setores da sociedade não têm feito isso. E quando você se aproxima do povo mais pobre, você vai encontrando um discurso que vai indicando o quê? Que está todo mundo esperando para dar a resposta em 2018. Minhas amigas, meus amigos, esta resposta não vem. Porque, assim, o golpe, ele está em curso. Vocês compreenderam que o golpe não é a tirada da Dilma? O golpe é a tirada da Dilma, é a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência, é um conjunto de medidas, tá? É o teto de gastos públicos, é a redução do serviço público, é o controle do salário mínimo e a redução do salário mínimo. Isso tudo é parte do golpe. E é também parte do golpe impedir, por exemplo,
que o Lula, que um candidato com perfil à esquerda, seja eleito em 2018 presidente da República. E o plano B dos caras, se isso não acontecer, vocês sabem qual é já, é estabelecer um regime de parlamentarismo. Portanto, o golpe é uma coisa muito bem articulada, que passa pela mídia, que passa pelo grande empresariado, que passa pelo judiciário, que passa por setores estratégicos da opinião pública e que está nos dando uma goleada de 7-1. Sem desespero, porque, olha, nesse momento, nós não temos o direito de fazer o que aqueles jogadores do Brasil fizeram, que foi ficar com chororô dentro do campo. Não há mais espaço para isso. Tá? Não, a nossa reação não pode ser a reação do chororô. Perder é da vida. Ganhar também. Reagir quando perde com dignidade e reagir quando ganha com dignidade é fundamental. Nós não aprendemos isto. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, os setores progressistas da sociedade vinham conquistando, desde a Constituição de 88, que nós íamos num crescente de conquistas. E a partir dos últimos 4, 5 anos, de forma mais direta, nos últimos 2, 3, nós entramos numa fase oposta. Mas para encerrar e a gente fazer o debate, eu queria dizer a vocês o seguinte: os iluministas, e essa é uma herança maldita deles, os iluministas nos legaram a ilusão de que a humanidade caminhava para frente. Percebe? De que nós seríamos cada vez mais uma sociedade melhor, com avanços técnicos, científicos e com aprimoramento das relações sociais. Este foi o grande erro. Nós avançamos do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista de vários campos do conhecimento nós avançamos. Mas do ponto de vista das relações humanas e sociais, não, necessariamente não. De tal maneira que às vezes a gente se percebe numa sociedade muito melhor, muito mais elaborada, muito mais tolerante, muito mais madura. E às vezes a gente numa sociedade e a gente mesmo se percebe em retrocessos. De vez em quando nós individualmente temos comportamentos mesquinhos que a gente se surpreende com o comportamento mesquinho que a gente teve. Individualmente falando, enquanto sociedade, nós estamos vivendo, dentro desse debate de onda conservadora, um momento destes. Um momento deste, assim, nós estamos vivendo um momento muito negativo do ponto de vista de conquista social, de manutenção de direitos. Nós estamos perdendo. O lugar hoje, talvez mais bacana que a gente pode ocupar, é o lugar de resistir e preservar. Tá, assim. Porém, a verdade seja dita, os homens que talvez entendam de futebol mais, só talvez, viu, mulheres? Os homens que talvez entendam de futebol mais sabem que time que não ataca acaba levando gol. Tá certo? Nós temos que ir para o ataque. Mas nós não estamos organizados para o ataque. Nós temos que nos organizar. E vocês sabem o quanto é difícil isso no cotidiano. O quanto os nossos colegas de trabalho, o quanto os nossos companheiros têm atuado, têm agido como se não tivesse nada de grave acontecendo e como se tudo tivesse normal. Não está. Está acontecendo uma coisa muito grave, o momento é muito excepcional e nós precisamos acordar. E aí quando eu vejo, vejam vocês, quando eu vejo essa capacidade de resistir de vocês, esse esforço para manter uma mobilização, manter uma greve viva, é uma coisa que é muito difícil. Definir, paralisar e ir para casa é fácil. Mas manter uma greve viva, manter um debate, manter um processo de amadurecimento é uma coisa muito difícil.